A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. Muitas polêmicas giram em torno deste movimento artístico, pois de um lado, o grafite é desempenhado com qualidade artística e do outro, não passa de poluição visual e vandalismo. Neste programa, você vai ver também o trabalho desenvolvido pelos alunos na oficina de grafite. O Depois da Aula começa agora. E para conversar sobre a arte do grafite, o nosso primeiro convidado é o professor de artes visuais, Alexandro Gomes dos Santos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vocês? Boa tarde. O grafiteiro e design Gustavo Cortelazzi. Boa tarde. O aluno de arquitetura Felipe Pelicano. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Depois da Aula. Eu quero agradecer à nossa reitora, aos diretores, coordenadores aqui presentes e lembrar que vocês da plateia também poderão fazer as suas perguntas. E para começar o programa de hoje, eu vou começar perguntando sobre a Turma 44, professor Alexandre, como é que funciona? Então, Turma 44 é um grupo de grafiteiros na Zona Leste. Né? A gente chama isso de CRIO, né? Que significa grupo. Né? E é um grupo que tem diversos grafiteiros, no caso, e a gente sai para pintar finais de semana, ou até mesmo durante a semana, quando tem um tempinho maior, para colorir São Paulo. Né? Essa ideia. Começou com a pichação e foi criando outras formas e se tornou um grupo de grafite, hoje em dia. Né? E são vários integrantes, onde a gente tenta colorir o bairro o máximo possível. Tanto é que a gente tem, através desse grupo Turma 44 e de outros grupos, a gente criou um projeto chamado Arte e Cultura na Quebrada, com K, né? Observação com K. E esse coletivo, Arte e Cultura na Quebrada, começou bem pequeno e hoje em dia chega em torno de 400 grafiteiros, em média, onde a gente fecha um quarteirão inteiro, né, as travessas e o quarteirão embaixo, né, das ruas de baixo. E a gente vem ganhando bastante apoio da prefeitura, né, com o programa Vai, com fomentos da periferia, né, e nisso daí, com essa verba, a gente chegou a comprar areia, cimento, para os próprios moradores rebocar o muro da casa, né, e a gente está grafitando, né, então eles ganharam o muro rebocado e grafitado, enfim. Foi bem bacana, é um projeto bem bacana, acontece na Zona Leste já faz 10 anos, a gente está indo para 11 anos esse ano. Né? É um projeto bem legal, onde reúne não só o próprio grafiteiro, mas como o DJ, MC, B-boy, né? Os 4 elementos do hip hop e a própria pichação em si, né? Que onde os pichadores se sentiam excluídos, né? E a gente conseguiu um espaço para eles fazer a pichação deles, né? Como assim? Existe uma passarela lá, onde eles pintaram a passarela e eles vieram com a pichação, só que contornada, e a gente chama isso de grapicho, né? E foi bem aceito pela comunidade lá na Zona Leste. Olha que massa. E estamos aqui também no programa de hoje com a Leidiane, que é aluna do professor Alexandre. Leide, conta pra gente como é que funciona, como é que é o trabalho que você desenvolve com o professor. Sim. Boa tarde, né? Esse ano passado, né, que eu comecei os estudos na FMU, a gente participou da Semana Cultural, pintamos lá, né, a fachada do prédio. E agora eu estou participando da monitoria na aula de pintura, né? Que legal. E, Gustavo, agora com você. Qual que é a tua opinião em relação ao programa Cidade Limpa, criado pela gestão Dória? Cidade Linda. Esse é o Cidade Linda. Cidade Limpa era do Haddad. Sim. Do Kassab, exato. O que você acha? Eu acho interessante para alguns pontos. Só que eu acho que os problemas na cidade é muito maior do que simplesmente apagar uma pintura de um muro. Lá na minha região, hoje mesmo, eu vindo para cá, passo na rua, é entulho. E não é pouco entulho, é muito entulho. É porta, é caçamba,
que o pessoal está jogando nas ruas. Então, e tem lixo que fica semanas ali. Então, acho que isso é muito pior do que simplesmente uma pintura na parede. Eu posso não gostar, como outros gostam muito. Então, eu acho interessante para algumas coisas. Alguns monumentos estarem sendo restaurados e tudo mais. Isso é muito importante para a cidade, para a cultura e para a história. Mas o grafite em si não deveria ser dessa forma apagado. Sem conversar com ninguém, sem perguntar para ninguém, simplesmente chegar e apagar. Não vamos entrar em mérito de sou contra ou sou a favor, mas você teve um grafite seu apagado na 23 de maio. E eu queria saber, como artista, como pessoa que foi lá e grafitou, qual o sentimento posterior a isso? Porque teve repercussão nas redes sociais e tudo. Teve uma repercussão muito grande. Lógico, como qualquer obra que você faz, você se sente lesado quando ela é roubada. Ali eu demorei 2 dias e meio pintando e eu já imaginava que ela fosse ser apagada, mas quando eu passei e vi que ela tinha sido apagada, é um sentimento de perda, mas é aquele sentimento de perda que nós, grafiteiros, que já pintamos na rua, a gente sabe que isso acontece. Não deveria, mas acontece. Hoje tem uma pintura lá, desde o proprietário pode não querer mais essa pintura. Semana retrasada eu passei no muro de uma senhora que ela apagou minha pintura e fez uma paisagem com o Espírito Santo, umas coisas desse tipo. Então, assim, acontece. É uma coisa que acontece e quem pinta na rua sabe que isso é uma coisa normal. Não é dessa gestão, não é da passada, nem da retrasada. Então, assim, é muito triste ver cultura se perdendo, mas isso é interessante até para continuar. O muro cinza nada mais é do que uma página em branco para a gente vir e pintar de novo. Você também teve grafite apagado, não teve? Sim, eu tive o grafite apagado lá na 23 de maio também. Não demorei tanto tempo, né, 2 dias e meio para fazer. Eu fiz um pouco mais rápido nessa questão. Fui convidado, né, pela gestão anterior a estar pintando, né, lógico que com os grafiteiros que estavam comandando isso, né, e eu me senti lesado. Né, ao contrário do nosso colega ali, que ele também se sentiu, mas enfim, ele ficou bem mais conformado depois, mas eu fiquei muito indignado porque eu tive muito trabalho e foi um dinheiro que foi investido ali. Os grafiteiros, eles receberam para isso, né, a gente recebeu tinta, né, a gente recebeu um dinheiro, enfim, foi um dinheiro gasto ali para ser simplesmente apagado. Por isso que eu não concordo, né, nessa parte, né, eu acho que essa nova gestão, ele tinha que se preocupar com outras coisas, né, como educação, saúde, enfim, outras coisas além do grafite, né, porque a cidade linda, infelizmente, nessa questão do cinza, não está favorecendo muito. Desculpa, isso é minha opinião. Bom? Eu só queria também falar, e concordo com o professor, com certeza, esse dinheiro que foi gasto na outra gestão para pintar foi um dinheiro público, e o dinheiro público foi usado para pagar. Então, realmente foi uma falta de consciência muito grande. Dinheiro público jogado fora no lixo. Agora vamos falar de uma coisa que é totalmente contrária, que é uma coisa totalmente benéfica, que é os trabalhos do Felipe, que ele faz, que são beneficentes. Gostaria de saber um pouquinho mais sobre eles. Rola alguns coletivos de revitalizações de comunidades, favelas. Sempre quando dá, eu tô indo. E a sensação de você estar trabalhando com criança é fora do comum, principalmente idosos. Parece que os idosos, eles retrocedem, né, a mentalidade. Parece que eles voltam a ser criança. Então, quando eles veem algo na rua de linha, eles não estão acreditando. Normalmente, quando acontecem os eventos, sempre é grafiteiro, grapicho, pichador, os bombes, sempre é os que mais vencem. Quando eles veem um trabalho de linha, eles param para perguntar e você vê a expressão deles, a criançada vem passar a mão, o que é isso, tio, o que você está fazendo? Eu nunca vi isso, o que você quer expressar? E você conta história para uma criança. E a criança, na verdade, ela também conta a história dela. Teve um dia que eu fui em Diadema fazer um trabalho lá no Morro do Macaco. É morro mesmo, é muito alto. Do topo você vê a comunidade gigantesca, você vê nenhuma infraestrutura automaticamente. Do nada surgiu um menino no muro, uma criancinha, o pai dele era alcoólatra, com gaiola na perna, que ele caiu de uma altura de 8 metros, que era a altura que nós estávamos. Ele começou a interagir comigo em relação à arte. Nossa, eu amo ver vocês fazerem isso, mas eu não sei fazer isso. Nunca ninguém me ensinou.
ele olhava só para os pipas que estavam ao redor dele e um tráfico intenso rolando embaixo, a molecada passando, tudo. Então a visão dele, quando viu nós, mudou totalmente o aspecto. Ele ficou 6 horas com a gente, trouxe pão, Coca-Cola, trouxe bolacha. Em relação a trabalhos sociais, eu levo como esse aspecto na minha vida. Você passar um ensinamento para uma pessoa todos os dias. A rua, para mim, é um projeto social. Só de você estar no meio de um ambiente, um veículo passando, você está intervindo na cabeça dela, você está fazendo um projeto social. Você não precisa estar num local específico como projeto social. Você pode atingir outras áreas sem você mesmo saber você está fazendo um projeto social. A arte é educação, de certa forma, né? Total. Ela mexe com todos. É uma coisa que os professores também deviam pegar mais a firme isso desde quando você está na primeira série ou no parquinho. Porque a arte é levada como desenho. E a arte não é desenho. Arte é expressão, né? Uma arte é uma expressão, um sentimento, ela envolve a sua percepção do mundo, do que está acontecendo, não na sua vida só, mas como uma vida em torno, uma vida em geral. Problemas do planeta, problemas do ecossistema, problema da geleira, você leva tudo como uma expressão. Então a escola, as faculdades em si teria que abordar mais esses temas, que eles não estão só mexendo com desenhos, estão mexendo com sentimentos, com expressões. E os jovens hoje têm uma mentalidade de criatividade fora do comum, perto de antigamente, até pela tecnologia. E parece que as pessoas com mais idades, eles não dão tanta importância às nossas vozes. Voltando ao caso do grafite que foi apagado, deveria ter rolado um coletivo de um debate sobre uma proposta de fazer uma limpeza em tais muros pela pichação. Só que não houve esse coletivo de conversa. Normalmente no nosso país não existe esse coletivo de conversa. Quem tem o poder vai lá e apaga, quem tem o poder vai lá e apaga algo, deleta. Não é só deletar. Tudo que apagaram lá, apagaram foi sentimento, expressões. Sonhos. Quando ele sentiu a dor de perca, também eu sinto essa dor de perca quando um proprietário tira a minha arte do muro. Porque eu estava naquele momento expressando algo que eu não vou ter novamente. A expressão, ela surge, você demonstra e ela acaba. Você vai lembrar dela, você vai levar ela como um aprendizado na sua vida, mas você não vai ter todos os dias essa sensação. Então a sensação que ele quis mandar para todo mundo foi apagada. Por isso que eu também fiquei indignado. Em relação a pintar, é totalmente isso. E para falar de expressão, do que acontece na oficina do professor Alexandre, a nossa equipe foi lá conferir o que acontece. Vamos conferir aqui no VT? Sparks the passion. First saw you on the street in passing, with no opportunity to act on the attraction. So I just waited, hoping there would be a next time. And when the day comes, be prepared with my best lines. But who would have thought a year would have gone by before I got a chance to just wave and say hi? It's been a while, but you still look good to me, and I can tell you appreciate a good MC. And I'm all that plus some change. You got a man, and I know you won't rush to change. Blame me for trying to spark a distraction. In nature for the spark of attraction. I'm asking if you feeling this too, cause I'm down to go all the way. But how willing are you? Are you? O Depois da Aula fica por aqui. Não perca o nosso próximo programa sobre violência no racismo, dia 9 de maio, ao vivo, aqui no estúdio. Eu espero você.